Olá, bom dia a todos, meus queridos amigos que me assistem aqui no canal Minuto da Aprovação. Eu queria dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Quero agradecer a presença, a confiança. E se você não me conhece ainda, está chegando agora no canal, eu me chamo Regina Selle, sou servidora pública federal, técnica da área administrativa do MPU, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de estudos, um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, do que eu aprendi ao prestar o concurso para o MPU, para a técnica do MPU, do que eu tenho aprendido nessa caminhada, estudando para outros cargos de nível superior. E eu fiz um exame detalhado da banca do Instituto AOCP, que é quem vai realizar essa prova do TRT de Alagoas, e a gente vai fazer uma revisão final com base em pontos estratégicos de questões, temas que sempre são abordados pela banca, corriqueiramente, não só nas provas de TRT, que foram poucas, mais precisamente o TRT da primeira região do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2018, algumas provas de estágio para os TRTs, mas a gente está examinando no geral as provas de nível médio e superior, os temas que caem nas disciplinas que vão ser abordadas nesse concurso. Estamos apenas, gente, a 10 dias da prova, porque a prova será no dia 11 de dezembro, mas ainda temos 10 dias para revisar, 10 dias para aprender alguma coisa que não ficou bem compreendida, e eu quero trazer para vocês aqui agora um breve resumo sobre direito administrativo. A disciplina de direito administrativo, que tanto cai para técnico judiciário quanto para analista judiciário. Então, antes de falar um pouco sobre isso, mais ou menos uns 20 a 30 minutos, nós estaremos nessa primeira aula introdutória de Direito Administrativo. Serão duas aulas, aproximadamente uma hora de estudos, certo? Um pouco de resumo do conteúdo e um pouco também de indicação de artigos, de pontos a serem revistos até o dia da prova, certo? Antes disso, eu queria pedir a vocês que, se vocês gostarem do conteúdo que está sendo transmitido aqui, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem com as pessoas que podem ser ajudadas, alcançadas por esse conteúdo, e também que vocês ativem o sininho das notificações aqui no canal, para que vocês sempre sejam notificados quando surgir uma novidade que possa interessar a vocês, tá bom? Desde já eu agradeço e vamos começar logo a nossa aula. Bom, Direito Administrativo na Banca, Instituto AOCP, é uma disciplina que cobra alguns assuntos mais básicos do direito administrativo. Nós temos princípios da administração pública, constitucionais e legais. Constitucionais porque estão previstos na Constituição Federal, e eu estou esclarecendo assim para quem não é da área jurídica. E legais são aqueles que estão nas outras leis, não necessariamente na Constituição Federal. Aí os princípios são cobrados, é cobrada a organização da administração pública, que se divide em administração pública direta, indireta, centralizada, descentralizada, desconcentração e concentração da atividade administrativa. Também em vários outros assuntos, como lei de licitações e contratos administrativos, lei 8.112, que é o Estatuto Federal do Servidor Público, o Estatuto do Servidor Público Federal. Temos também a lei de improbidade administrativa, temos vários temas. Eu vou fazer uma leitura rápida do edital dessa disciplina, uma leitura rápida do que você precisa. É um exame do edital, dos pontos do edital, junto com o que a banca costuma cobrar. Então, eu vou diminuir aqui a tela no momento, para poder dar uma lida com vocês. Olha só. Direito administrativo, princípios básicos da administração pública. O que é que vocês têm que focar nisso? A banca é bem tradicional, ela cobra coisas bem básicas, como o chamado LIMP. LIMP é um mnemônico, né, uma sigla que nós usamos para nos referir aos princípios da administração pública previstos na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal. E o que é o LIMP? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, esses 5 princípios são básicos para a administração pública. Eu tenho um vídeo curtinho aqui no qual eu explico esses princípios. Eu sugiro que vocês depois deem uma olhadinha, porque é um assunto muito básico e eu não vou ter tempo de passar tudo agora, todos os temas, como muito vagar. Então, eu sugiro que vocês olhem um vídeo que eu já fiz a respeito desses princípios, certo?
E esses são os princípios básicos da administração pública. Nós também temos o princípio da continuidade do serviço público. Pode ser que seja cobrado, que é aquele que determina que o serviço público é essencial, os serviços essenciais, eles não podem parar. Inclusive, quando acontece uma greve, por exemplo. A greve é um exemplo de ausência de continuidade da prestação de um serviço público. Porém, mesmo nessa ausência de prestação integral do serviço público, o serviço público ele não pode parar. E é por isso que a greve ela mantém alguns serviços essenciais que a jurisprudência fixa em um mínimo de 30% da prestação daquele serviço. Então, em relação aos serviços públicos, nós temos o artigo 6º da Lei 8.987, que é a Lei da Concessão, que trata das concessões públicas, Lei 8.987 de 1995. Nós temos o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que os serviços públicos devem ser contínuos. Nós temos também o artigo 175 da Constituição Federal, que fala a respeito dos serviços públicos. Então, é importante, eu vou até parar aqui para dar uma lida integral nesse artigo, eu separei, artigo 175 da Constituição Federal. Ele não está aqui, deixa eu ver. Não está. Deixa eu colocar rapidinho. 175 da Constituição Federal. Pronto, vamos lá. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, é por causa desse dispositivo constitucional, do artigo 175 da Constituição, que foi instituído posteriormente, porque a Constituição é de 1988, e aí em 1995 surgiu a Lei das Concessões de Serviços Públicos, por conta dessa previsão constitucional de que o serviço público ele pode ser prestado ou diretamente pelo Estado, ou ele pode ser prestado sob o regime de concessão ou permissão. Nos atendo apenas à concessão, a gente vai para o artigo 6º dessa própria Lei de Concessões, a 8.987, que fala que o serviço público deve ser contínuo, mas há algumas exceções no próprio artigo 6º que permitem que o serviço seja interrompido, por razões de ordem técnica, de segurança jurídica não, por razões de ordem técnica e de segurança, desde que haja uma prévia notificação ao usuário do serviço. E também é possível em razão do inadimplemento. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele determina, ele tem algumas teses a respeito do assunto, e uma coisa é certa: se o direito à vida e à saúde serão prejudicados com o corte do fornecimento daquele serviço público, por exemplo, o corte de energia elétrica, então ele não deve acontecer. Ainda que seja uma pessoa de direito privado, uma pessoa física, e não uma pessoa jurídica de direito público, certo? Ainda que haja inadimplência, o direito à vida e à saúde, eles devem prevalecer. É isso que entende a jurisprudência do STJ. E esse tema que eu estou abordando aqui com vocês, ele é muito bem tratado na edição número 13 das teses de jurisprudência do STJ. Essa edição é muito importante que vocês leiam, são 10 pontos, 10 teses fixadas, e o que vocês precisam entender principalmente é essa preservação do direito à vida e à saúde, que ela não pode ser abalada. Outra coisa é que o corte de energia elétrica de um usuário, ele só pode ser feito em relação a débitos atuais. Se a empresa concessionária de serviço público de energia elétrica vem até a sua casa cortar a sua energia por conta de um débito de 3 meses atrás, isso não vai interessar. Se você ficou devendo uma conta há 3 meses, há 1 ano, mas depois continuou pagando, para o Superior Tribunal de Justiça, esse débito pretérito, esse débito anterior, ele não vai ensejar o corte do serviço. Apenas será possível se atualmente as contas não estiverem sendo pagas, se a conta daquele mês não estiver sendo paga. Então, essa é uma tese do STJ a respeito do corte de fornecimento de energia elétrica. Outra tese é em relação à fraude do medidor de energia elétrica. Se o medidor foi fraudado, e aí o corte ele pode ser realizado caso, dentro de 90 dias após a apuração da fraude, a concessionária de energia elétrica faça isso. Se passarem 90 dias, após os 90 dias, a concessionária não pode mais realizar o corte. Ela tem 90 dias para realizar isso. Ela verificou a fraude. Se ela não cortou,
em até 90 dias, ou se você não pagou, né? Claro, se você não pagou e ela não cortou em até 90 dias, aí é que ela não vai mais poder fazer isso, porque ela tem um prazo de 90 dias a partir da constatação da fraude. Isso é uma tese de recurso repetitivo fixada pelo STJ. Recurso repetitivo, ele é vinculante. Então, não pode, tá? Então, a edição número 13 do STJ é muito importante. Eu tenho um arquivo e vou mandar para vocês no grupo do Telegram. Para quem está lá, eu mando, porque é muito importante o arquivo atualizado sobre as teses, certo? Sobre essas 10 teses. E é muito importante, acho que mais até para a prova de analista judiciário do que para técnico, esse ponto do princípio da continuidade do serviço público e da prestação de serviços públicos, porque está expresso no edital de analista serviços públicos, tá? Deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho mais para vocês. Sobre a organização da administração pública, eu acho que é o próximo item do edital. Deixa eu abrir aqui novamente. Eu creio que é o próximo item. Onde é que eu deixei, gente? Só um minutinho. Eu não estou achando agora o edital, não. Achei. Ops. Pronto. Tá. Primeiro item, princípios da administração pública, depois em organização administrativa. Em relação à organização da administração pública, nós temos a administração pública direta, que é aquela formada pelos entes federativos, pelas unidades federativas e pelos demais entes, ou estados, União, primeiramente, estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes políticos, eles são a nossa administração direta. Se a administração direta cria outras pessoas jurídicas para fazer a prestação dos serviços públicos, ela descentraliza a sua atuação. E essa descentralização, ela gera a criação de autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Via de regra, as fundações elas podem ser de direito público ou de direito privado. As fundações de direito privado, elas são regidas pelo Código Civil. Nesse ponto é muito importante porque a banca gosta, mesmo em direito administrativo, ela gosta de incluir os artigos 62, 65, 66 e 67 do Código Civil. O artigo 62 fala das atividades que são desenvolvidas pelas fundações de direito privado. Atividades educacionais, assistenciais, sobre inovação em tecnologia, vários temas que são tratados no artigo 62, eles podem vir explorados na sua prova. Eles podem perguntar eles podem determinar essas atividades que são prestadas e perguntar se é uma fundação, uma autarquia. Eu já vi questão assim, de TRT, inclusive, da banca do Instituto AOCP. Então, você tem que saber quais são as características de uma fundação de direito privado, que constam no artigo 62 do Código Civil. Mas é importante também você, desculpa, gente, você entender que as fundações de direito público, elas se equiparam às autarquias. E o que é que a Constituição Federal fala a respeito dessas entidades, dessas pessoas jurídicas da descentralização administrativa que são criadas a partir de entes políticos? A Constituição Federal fala que as autarquias, elas dependem de lei para serem criadas. Então, ela é criada por lei do próprio ente que está criando ela, que está constituindo. Uma autarquia federal é criada por lei da União, uma autarquia estadual por lei do Estado respectivo, certo? Já as fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, elas dependem de autorização legal. Isso está no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O númerozinho lá 19, inciso 19 do artigo 37 esclarece isso, que as autarquias são criadas por lei e as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são criadas por autorização legal. São termos diferentes e costuma cair na prova, certo? E também as fundações, elas dependem de criação de lei complementar. Elas são criadas por lei complementar. Isso também está no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, são pontos que vocês não podem deixar de estudar. Eu olharia também um pouquinho da doutrina em relação a organizações sociais. Pesquisem um resuminho breve
um conceito do que são as organizações sociais, porque isso pode cair na sua prova. Outra coisa que cai também é sobre o regime. Se o regime trabalhista dos servidores, se eles são regidos pela CLT ou se eles são regidos por estatuto, se eles são servidores estatutários. Peço desculpa novamente, gente. Em pessoas jurídicas de direito privado, que são empresas públicas, sociedades de economia mista, o que acontece é que eles são sim regidos pela CLT, mas eles também prestam concurso público. E nas fundações de direito público e autarquias, eles são regidos, via de regra, né, pelo regime estatutário. Então, essa é a regra de regime dos servidores, tá? Mais uma coisa que eu queria falar com vocês, eu já falei dos princípios, tá? A gente vai agora para a lei de licitações. Tem algumas coisas que eu queria esclarecer aqui para vocês, gente. Tem algumas leis no edital que eu não vou mencionar aqui nessa passagem rápida de revisão, porque elas não estão em conhecimentos básicos. A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que também rege os servidores do TRT, que são servidores federais. A Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que foi alterada bastante agora em 2021, salvo engano pela Lei 14.230, e a Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo, ela também está em conhecimentos básicos. Então, são 3 leis que muito provavelmente cairão na sua prova, porque elas estão em direito administrativo, para técnico e para analista, e também estão em conhecimentos básicos. Então, você tem 15 chances, porque são 10 questões de administrativo, não, são 9, desculpem, 9 questões de administrativo e 5 questões de conhecimentos básicos. Então, você tem 14 chances de ver isso cair na sua prova. Então, é muito importante que essas 3 leis, Lei 8.112, Lei 9.784 e Lei 8.429, que é a de improbidade administrativa, estejam bem fixadas, pelo menos os pontos principais na sua cabeça. Mas a gente vai passar novamente, eu já passei vários pontos da 8.429 e da 9.784 para vocês estudarem em alguns vídeos. Eu vou recapitular e vou falar algumas novidades para vocês, inclusive falar sobre a 8.112, certo? Nós temos 32 artigos principais que são cobrados pela banca na Lei 8.112. E desses 32 artigos a gente consegue, claro, não estudar apenas os 32, mas ver uma média assim de 80, 90 artigos que são mais prováveis de cair na prova. Então, se você tiver tempo, você vai ler eles também. Dar uma estudada, resolver questões. Mas o ideal agora, gente, isso é reta final mesmo, reta finalíssima, revisão final, é que vocês resolvam, pelo menos, tentem resolver, como são 4 disciplinas, né, para técnico, 4 disciplinas da parte especial. Uma disciplina de conhecimento básico de legislação, então são 5 de legislação. Se vocês conseguirem resolver 50 questões por matéria, já ajuda bastante, desde que vocês fixem nessas 50 questões para dar uma revisada mesmo, fixar melhor o conteúdo e que vocês estudem pelo menos tudo que eu estou encaminhando aqui, tudo que eu estou orientando, os artigos que eu estou orientando e os pontos doutrinários, pontos de conceitos que eu estou passando aqui para vocês. Porque isso é o mínimo que você tem que fazer para pontuar algo na sua prova. E quem sabe isso vai ser decisivo para a sua prova. É ler tudo o que já caiu e resolver umas 50 questões de cada disciplina. Porque aí, para essas 5, você teria 250 questões. Ainda tem que dar uma revisadinha em redação, uma revisada em português, responder umas 2 provas da banca de português para ver, sentir como é a prova. E, além disso, vocês precisam também focar um pouquinho em raciocínio lógico. Quem tem muita dificuldade, eu nem aconselharia estudar a essa altura para não travar. Mas se você tiver como ver uma aulinha de revisão de véspera do Estratégia Cursos, do Gran Cursos, sobre raciocínio lógico, de repente alguma coisa ali vai entrar e você vai conseguir pontuar ao menos 1 ou 2 questões, para não perder as 5 questões da sua prova, né? Eu falo assim, eu sei que são 60 questões apenas, perder 5 em raciocínio lógico pode ser decisivo para a sua prova, mas se você já está estudando há mais tempo, com certeza não vai ser isso que vai derrubar você, né? Porque aí, se você está estudando há mais tempo, já concluiu praticamente todo o estudo, você pode agora se voltar um pouquinho para raciocínio lógico, caso você ainda não tenha estudado. Bom, vamos voltar aqui para a nossa revisão de direito administrativo. Olhando novamente o edital, gente, eu vou pausar aqui só um minutinho. Achei de novo o edital, pronto. Vamos lá, eu já falei um pouquinho sobre princípios básicos da administração pública e remeti ao vídeo anterior. Falei sobre a organização administrativa. Uma coisa que a banca gosta de cobrar, gente, é a distinção entre
centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Eu mencionei para vocês o artigo 37, inciso 19 da Constituição, porque a literalidade dele cai na prova. Falei sobre o artigo 37, inciso 19. Acho que foi só até agora, né? Sobre a organização administrativa. Falei para vocês darem uma olhadinha nos artigos do Código Civil em relação às fundações de direito privado. E pedi também para vocês darem uma olhadinha no ponto de organizações sociais, um pouquinho do conceito e das atividades exercidas por organizações sociais, porque essa entidade aqui, ela é muito cobrada nas provas, essa entidade paraestatal, né? E o que eu queria falar para vocês, a administração direta, eu já falei que são as pessoas políticas, a administração indireta são as autarquias, fundações de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista, porque elas são criadas a partir da administração direta. Então, é a administração indireta, a administração descentralizada. Já a criação de órgãos públicos, que é uma unidade dotada que não tem personalidade jurídica, o órgão público, mas que é dotada de atividades pertinentes à administração direta ou indireta, esse órgão público, ele se trata de uma desconcentração. Dentro da administração pública, direta ou indireta, vai haver a desconcentração das funções que são direcionadas para que esses órgãos públicos prestem. Então, o órgão público ele não tem personalidade jurídica própria, é diferente das autarquias, das empresas públicas, das fundações e das sociedades de economia mista, porque elas são pessoas jurídicas próprias. Já os órgãos, eles integram, aliás. Pronto, gente, voltei. Retomando aqui, eu tive que fazer uma pausa rapidinho, porque meu filho, Daniel, apareceu aqui. Mas olha só, então a gente está vendo aqui princípios básicos da administração pública, organização administrativa, e vamos ver também um pouquinho sobre a lei de licitações e contratos administrativos. As outras 3 leis que estão abrangidas em conhecimentos básicos, a gente vai ver num vídeo sobre conhecimentos básicos. E também vamos ver uma segunda parte aqui de direito administrativo para estudar poderes administrativos, atos administrativos, eu anotei aqui, o próximo assunto, responsabilidade extracontratual do Estado também, que é um assunto muito importante e muito jurisprudencial. A gente vai ver alguns pontos aqui. Então, para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero falar para vocês sobre a Lei de Licitações e Contratos. É interessante que no edital não veio a Lei 8666. A Lei 8666, ela vai ter vigência até... Então, gente, agora nós vamos falar sobre a Lei de Licitações e Contratos, a nova lei, a Lei 14.133 de 2021, que modificou bastante o regime jurídico das licitações e contratos, com base, obviamente, na Constituição Federal, seguindo os preceitos constitucionais, mas muitas mudanças ocorreram. E até abril de 2023, haverá a vigência simultânea das duas leis. Porém, o edital aqui do TRT optou por apontar apenas a nova lei. Então, a gente vai estudar aqui com vocês o que é essencial que vocês conheçam, os princípios da licitação e dos contratos. Esses princípios estão no artigo 5º da nova lei, da Lei 14.133. Um dos princípios muito importantes é o da segregação de funções, segundo o qual cada servidor, cada agente ali na licitação vai ter uma função pré-determinada, ele não vai poder exercer mais de uma função dentro da licitação. Nós temos também o artigo 6º, que fala das modalidades de licitação. A nova modalidade, que é diálogo competitivo, é uma modalidade muito interessante, porque antes que a administração pública conclua, decida qual é o ente que vai ser o vencedor naquele procedimento licitatório, ele chama aquelas pessoas, qual é o ente não, qual é a pessoa jurídica, né? Ele chama aquelas pessoas ali para conversar. E aí eles estabelecem um diálogo, tiram dúvidas, verificam realmente se estão preenchidas as condições, se a empresa está habilitada, para que ela possa concluir o procedimento licitatório com aquele órgão público. Então, o diálogo competitivo é uma novidade muito grande, é a nova forma de licitação. Então, se cair na sua prova, não pense que está errado, ela agora existe. A tomada de preços e o convite deixarão de ser modalidades de licitação. Então, nós teremos concorrência, pregão,
leilão, concurso e diálogo competitivo. Essas são as novas modalidades. Eu queria também, gente, que vocês dessem uma olhada com calma no artigo 40 e no artigo 76 da nova lei de licitações, porque nas provas anteriores, o artigo 5º, que fala sobre o princípio da... Artigo 5º não, desculpe. O artigo 15 da lei 8666, que fala sobre o princípio da padronização, sobre o princípio do parcelamento nas licitações públicas, ele era muito cobrado. Então, é provável que continue caindo, embora não seja mais o artigo 15 da Lei 8666, mas sim o artigo 40 da Lei 14.133. O princípio do parcelamento, ele não deve ser confundido com com a vedação ao fracionamento, porque o parcelamento, ele vai permitir que várias pessoas participem da licitação, que várias pessoas tenham a oportunidade de se cadastrar e de preencherem os requisitos e licitarem com o poder público, fornecer os seus produtos ou serviços. Retomando aqui sobre o parcelamento dos serviços das licitações públicas, o objetivo é facilitar, se favorecer a economia de escala, ou seja, se for econômico para a administração pública, se não ferir nenhum interesse público. Então, esse parcelamento da licitação de determinados itens com uma pessoa jurídica, outros itens com outra, então isso vai ser possível. O que a gente não pode fazer é o fracionamento, é pegar um valor X daquela licitação, dividi-lo em 2 ou 3 licitações, às vezes até com a mesma pessoa jurídica, para que deixe de exigir uma outra modalidade que teria um valor maior. Por exemplo, utilizar a tomada de preços que ainda existe hoje, né, no lugar de usar a concorrência, que seria um valor mais alto. Então, esse fracionamento, ele muda a modalidade de licitação e é uma coisa que é vedada. Se o valor atingir determinado patamar, aquela licitação deve ser realizada naquela modalidade. Agora, se for fracionamento dos objetos, não do valor, se determinados itens podem ser fornecidos por uma pessoa, outros podem ser fornecidos por outra pessoa jurídica, isso não é vedado, isso é o parcelamento da licitação. Temos o princípio do parcelamento, tá? Eu queria que vocês olhassem também, gente, eu acho que eu já falei do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784. Não vamos estudar ela agora, mas ela trata sobre os órgãos públicos. Porque eu acho que eu esqueci de falar para vocês que tinha que ler esse artigo. E aqui da Lei 14.133, eu quero que vocês prestem atenção nos artigos 5º e 6º, artigo 40, artigo 76, especialmente o caput, que é aquela parte, a cabeça mesmo do artigo, e o parágrafo 1º. E também, gente, eu observei que no edital vêm cobrados apenas esses artigos aqui. Artigos 1º ao 10, 28 ao 32, 33 ao 39, 72 até o 88. Então, esses são os artigos que vocês têm que priorizar no estudo da lei de licitações. Eu vou falar mais um pouquinho sobre licitações no próximo vídeo. E também vou falar com vocês sobre as 3 leis de conhecimentos gerais em um outro vídeo também. E no próximo vídeo da lei de licitações, eu vou esclarecer um pouco sobre poderes administrativos, atos administrativos e responsabilidade extracontratual do Estado. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão rápida voltada para o Instituto AOCP, de Direito Administrativo. Eu espero que vocês consigam estudar bastante, tenham um bom êxito na prova, certo? Caso vocês tenham gostado do vídeo, eu peço que vocês curtam aqui e compartilhem. É o que eu posso pedir para vocês no momento. E agradeço demais a presença de vocês aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.